E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fale conosco esta noite, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa nesta noite nos guardar no nosso coração, para que a sua palavra produza em nós, Senhor, arrependimento, frutos dignos de colheita abençoada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então não tem ninguém teimoso aqui, né, irmãos? Ninguém aqui é teimoso, então vai ficar fácil hoje para nós aqui. Se não tem nenhum teimoso, nenhuma teimosa aqui, seu irmão vai ser só para mim aqui então. Glória a Deus. Amados irmãos, quando chega aqui no livro de Números, que é o livro que nós acabamos de ler, vocês sabem que Israel saiu da terra do Egito, né? Veio peregrinando, e por onde Israel foi passando, eles foram conquistando terras, foram passando, porque Deus era com eles, Deus estava no plano, Deus estava no negócio da promessa que Deus fez para Moisés quando tirasse o povo de lá. Deus iria introduzir eles numa terra que mandava leite e mel, era a promessa de Deus. Então o povo de Israel tinha a promessa de Deus, tinha a bênção de Deus, tinha a bondade de Deus e tinha o favor de Deus a favor deles. Igual a você tem a promessa de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus e o cuidado de Deus sobre você. Amém. Amém? Nós temos isso. E eles vêm conquistando tudo, e conforme eles vão crescendo, os inimigos não gostam disso, não querem que isso aconteça. Ao passo que os inimigos, sem poder travar Israel, eles começam a manipular, a tentar, a descobrir uma forma de parar o povo que está crescendo, que é o povo de Deus. Eles têm que achar um jeito, eles têm que achar uma forma, eles têm que achar uma maneira de travar o povo que Deus escolheu para abençoar. Na nossa vida não é diferente, o inimigo está procurando um jeito, procurando uma forma, procurando uma maneira de nos travar, de nos parar, para que a nossa vida estacione, para que a gente não progrida para aquilo que Deus tem para nós, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem algo grande para mim e para você, amém? Deus tem o melhor para nós. O inimigo está procurando um jeito de nos travar, de nos paralisar, porque ele não quer que nós alcancemos. Então, quando eles chegaram nas terras de Moabe, por perto das terras de Moabe, Balaque ficou preocupado com isso, porque este povo iria entrar nas terras de Moabe, que era o inimigo de Israel. Então o que o Balaque fez? Vamos procurar um homem de Deus, um profeta, um vidente. Dentro do povo de Israel tinham 3 homens: Moisés, o líder, Arão, o sacerdote, e Miriam. Esses 3 exerciam cargo de liderança dentro da nação dos hebreus ali, mas também tinha outro homem, que é este homem, o Balaão. Ele não tem a liderança que Moisés tem, ele não tem a voz que Arão tem, mas ele também é um homem de Deus. Olha para cá, irmão, você pode não ter a autoridade que muitos têm, mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Glória a Deus. Não importa se um dia o Senhor te encontrou, te abraçou, te trouxe para a fé, você é um homem, uma mulher, um jovem, uma moça de Deus. Amém? Mas às vezes na nossa cabecinha a gente não é como Moisés, a gente não é como fulano, mas isso não nos desqualifica, não nos desclassifica. Nós continuamos sendo homens e mulheres de Deus. Está entendendo? Mas o Balaão aqui, como ele não exerce uma certa influência, ele agora vai querer saber o que Balaque quer com ele. Então, no primeiro instante que ele encontra-se com os mensageiros de Balaque, ele ora ao Senhor. Na noite o Senhor diz para ele assim: Balaão, não vá com os servos de Balaque, não vá. A primeira resposta de Deus é: não vá. E ele acorda de manhã dizendo: não vou. E não foi, porque na primeira vez ele ouviu a Deus. Aí na segunda, aquilo vai meio que vir uma tentação na vida dele. Preste atenção, o inimigo, ele nunca desiste de nós, ele nunca desiste de você, ele nunca desiste de mim, ele nunca desiste da nossa vida, da nossa família. Todos os dias ele tem uma proposta para nós, todos os dias.
e terminamos lá embaixo, jogados na sarjeta, porque o inimigo tentou hoje fazer uma proposta, não deu certo, mas ele vai voltar amanhã de novo. E se nós não cuidarmos do coração, porque a Bíblia diz que é do coração que procede os maus desígnios, os pensamentos malignos, os desejos malignos, tudo procede do nosso coração. E se tem uma coisa que nós temos que guardar, irmão, não é dinheiro, porque dinheiro é difícil guardar, né? Mas glória a Deus, alguns guardam, aí por isso são ricos. O que temos que guardar é o nosso coração, que é dele que procede. Jesus falou todo tipo de sentimentos. Se a gente não cuidar, o sentimento nos domina. E então Balaão vai começar a ser levado por uma tentação de projeção, quem sabe dentro do movimento aqui, ser projetado, ser um homem conhecido, ou até mesmo ter recursos financeiros. E ele fica com aquilo na mente, no coração, e ele é tentado aquilo ali, irmãos, ao ponto que quando Deus falou da primeira vez, não vá, não é para ir, não deu a resposta, mas quando voltaram já não precisava nem consultar o Senhor, Deus já havia dito para não ir. Então o que Balaão devia ter feito? Falou, não vou nem orar, voltem para a casa de vocês. Mas aquele sentimento amadureceu no coração de Balaão. E aqui é um problema, irmãos, porque às vezes nós temos que cortar antes de amadurecer, porque começa a amadurecer na nossa vida a raiva das pessoas, a raiva dos irmãos, a raiva do parente, a raiva do amigo, a raiva do patrão. Aquilo vai amadurecer, vai trazer os sentimentos ruins, e esses sentimentos vão nos dominando, daqui a pouco você está indo pelo caminho do pecado, desviando-se de Deus, desviando-se das coisas que o Senhor tem para nós, porque é assim que as coisas começam, vai amadurecendo, e o Balaão deixa aquilo amadurecer, ao ponto que Deus fala, tudo bem, já que você quer ir, sabe por que Deus permite isso? Sabe por que permite? Vai estar na Bíblia para mim, para você aprender. Sabe por que muita gente já caiu do seu lado? Sabe por que muita gente já abandonou a fé do seu lado? Pessoas que você olhava e falava, esse aí nunca vai cair, esse aí nunca vai pecar, hoje nem na fé não está mais. Sabe por quê? Para servir de exemplo para outros, irmãos. E o inteligente aprende com seus erros, e a sabedoria vem quando ele aprende com os erros dos outros. E por isso está na Bíblia, para nós não sermos teimosos ou obstinados, porque às vezes Deus está dizendo não para nós, e nós continuamos querendo abrir a porta, não, e nós queremos passar por essa porta. É isso que o Balaão está fazendo, está forçando a fechadura, forçando a maçaneta, quando Deus tinha algo melhor para ele. Às vezes no princípio parece que está dando certo, mas não é o certo. Esse que é um problema para nós. Às vezes parece que está dando certo e cria-se aquela falsa sensação, Deus está comigo. Mas os meios que nós estamos usando para prosperar, para progredir, para crescer, para avançar, muitas vezes não são os meios que Deus quer, mas está dando certo porque nós estamos fazendo da nossa forma, achando a falsa sensação. Mas no fim, como Provérbios 16, há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, porque começam bem, mas lá na frente são caminhos de morte. E eu mostro isso para os irmãos aqui, vamos discorrer. E ele pega, então Deus autoriza, tudo bem, vai. Aí ele montou, pegou a jumenta dele, pôs a cela em cima da jumenta, um animal acostumado com ele, e foi embora, tocou o barco. Deus falou para ele, você vai, mas você vai falar o que eu quero que você fale. Você vai, mas você não vai falar o que você quer falar, você vai ser da maneira que eu quero. Liberou ele para ele. Mas no mesmo tempo que liberou, olha, irmãos, prestem atenção, o texto não diz isso, mas dá para nós entendermos isso. Preste atenção, o texto não diz, mas interpretando o texto, você vê que isso se passa. Por exemplo, eu estou pensando uma coisa aqui, até eu chegar lá na porta, eu já posso estar pensando outra coisa, mudar a motivação do meu coração. Aí que é o problema, nós mudamos facilmente, e Deus é soberano e conhece tudo. Muda ou não muda? Quem já acordou cedo aqui depois do almoço melhorou? Ou acordou bem depois do almoço azedou? Depende, tem pessoas que é igual o camaleão, dependendo da situação, ele muda, e isso é um problema, porque nós somos temperamentais, somos
sanguíneos, e isso aí é um problema sério. Então, quando ele vai indo no meio do caminho, com certeza, eu falo para os irmãos olhando para o texto, algo nele já mudou. Falou: olha, agora eu vou mudar de vida. Eu estou indo para a terra de Moabe, quem sabe lá vai dar certo para mim. Aí o que o Senhor fez? Enviou um anjo. E o anjo parou no meio do caminho. E como o anjo parou no meio do caminho com a espada na mão, o Balaão não viu o anjo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos obstinados, quando nós queremos uma coisa, quando aquilo está martelando no nosso coração, nós não vemos anjo, não vemos Deus, não vemos Bíblia, não vemos nada, porque é aquilo que nós queremos, é aquilo que queremos ouvir, é aquilo que queremos fazer. Então não importa conselho de pai, não importa conselho de mãe, não importa pastor, não importa Bíblia, não importa nada. Se nós queremos o pecado, e aí nós ficamos obstinados, o pecado domina nossa mente, o nosso coração, e a gente vai, quer aquilo, e às vezes quem está do nosso lado vai sofrer por causa daquilo. Olha, presta atenção, que quem vai sofrer aqui, quem vai passar dias difíceis aqui, é quem quer ajudar. Geralmente é assim, irmão. As pessoas fazem, para não falar outro nome aqui, se não falar que eu sou chulo, mas pelo meu jeito, fazem as besteiras da vida, e quem paga o preço são os outros que estão por perto. É por isso que nós todos que estamos aqui, era bom que tivesse todos, que professamos a fé em Cristo, levantamos a nossa mão, dizemos que somos parte do corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Nós temos que pensar 10, 20, 30 vezes, engolir sapo, engolir rato, engolir elefante, o que for preciso, para que as pessoas que estão conosco não sofram as besteiras, as decisões erradas que nós tomamos. Quanto tempo a mula, a jumenta serviu o balão? Quanto tempo? Muito tempo. Ela mesmo respondeu, não sei como vai responder. Muito tempo servindo, cara, o profeta. Olha como um grande homem de Deus vai desvencilhando o seu caminho. Na caminhada é muito fácil a gente começar ouvindo a Deus e terminar servindo o capeta. É muito fácil. É fácil começar servindo a Deus e terminar ouvindo o diabo, ouvindo a nossa carne, ouvindo nossos pensamentos, ouvindo os nossos desejos. É muito fácil isso, irmão. E não é difícil, porque nós vemos isso no Jardim do Éden, nós vemos isso na criação, nós vemos sempre isso. E o cara começou crente, era um profeta, era um homem usado por Deus, mas ele vai se desvencilhando, vai partindo para o lado complicado. E aí ele começa a teimar. A jumenta foi para o campo, ele pegou, bateu na jumenta e trouxe ela para cá de novo, para o caminho. Já era Deus falando para ele: não vai. Já era Deus mostrando para ele: não vai. Mas ele era o quê? Teimoso. Insistir no erro, irmãos. Alguém diz assim: errar é humano, mas insistir no erro é balaônico, não é burrice, é balaônico, é ser muito balaônico, sabe? Ninguém aqui está isento de errar, mas o problema é viver teimando. Não estou falando que a sua esposa nem que seu marido é um jumento, você está entendendo? Mas de vez em quando você tem que ouvir a sua esposa, você tem que ouvir o seu marido, você tem que ouvir os seus filhos, você tem que ouvir as pessoas. Amém? É, um rapaz assim novo assim, ó, tem que ouvir os caras de cabeça branca, porque já rodaram na vida, já fizeram muita besteira. As moças têm que ouvir as mães, o pai, tem que prestar atenção, irmão, porque isso vai refrescar a sua vida. Os profissionais têm que ouvir outro profissional melhor que a gente, porque isso melhora o caminho. Mas não, sou teimoso, eu nasci assim, eu vou fazer do meu jeito, eu quero do meu jeito. Se não for, eu já fiz muito isso, irmão. Hoje eu deixo solto, eu falo: vai, você tem seu jeito de desenrolar, desenrola, porque não adianta. Cada ser humano tem uma característica, uma natureza para fazer, desenvolver algo. Se você veio fazendo comida em casa, irmão, é uma lente. Eu sou bem da paz. Põe o arroz, depois põe o feijão, depois faz. Você vê a Kelly fazendo comida, ela faz tudo de uma vez. Parece um giraia. Está pronto. Cada ser humano é assim, irmão.
E ela não tem paciência. Quando é eu que estou fazendo, se ela vier para ajudar, ela não tem paciência. Mas quando é só eu que faço, ela só tem paciência para comer daí. Mas se for os dois juntos, porque ela quer fazer rápido, eu não consigo fazer rápido, é o jeito dela e eu, meu jeito. Cada um tem sua natureza, sua forma de fazer. Então o cara vai e não escuta primeiro a Deus que disse para não ir, irmãos. E foi. E a jumenta foi, saiu do caminho e bateu, trouxe de volta. Então a jumenta, o anjo do Senhor conduziu até um lugar estreito. Tem hora que Deus nos conduz até o estreito, irmãos, e a pessoa não consegue. Preste bem atenção no que eu vou dizer para os irmãos, todos nós que estamos aqui, serve para mim, pastor, obreiros, crentes, irmãos, irmãs, crianças, todos que estamos aqui. Ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo é outra coisa, bem diferente. Todos nós que estamos aqui somos crentes, irmão. Não tem que passar a mão na cabeça de crente rebelde que não quer obedecer a Bíblia, que não quer sujeitar o pastoreio de ninguém, ou a liderança de grupo. Não pode passar a mão, porque você cria pessoas sem vergonha. A Bíblia nos diz que o filho pródigo, ele foi, gastou o dinheiro do pai, se arrebentou na vida, ele se arrependeu e voltou. Preste atenção, no crente, que é crente, que já conheceu a palavra, você não tem que ficar, meu irmão, você é muito importante para nós, você não é importante para ninguém, ou ele volta para Cristo, ou ele vai para o inferno. Ovelha perdida, sabe o que é uma ovelha perdida? Uma mãe que perdeu um filho que é crente, que sofreu um acidente, que teve um problema, a pessoa fica depressiva, isso é uma ovelha perdida, a tendência a se afastar do Evangelho, ficar pensando, por que Deus fez isso comigo? Porque isso é uma ovelha perdida. Agora é filho pródigo, não, irmãos, ele está entrando no estreito, está indo para o estreito, está vivendo no estreito, e não consegue voltar para Deus. Aí Deus vai levando para o estreito, a pessoa vai chegando no estreito, não porque Deus quer isso, é porque não consegue ouvir a Deus. E isso é um problema que a gente cai muito fácil nele. A gente que eu estou falando é família pastoral, é todo mundo. A gente começou muito crente, irmãos. Eu conheci pessoas que tomavam café, vamos dizer, na latinha de massa de tomate, e eram crentes fervorosos, de oração, de busca, de entrega, de vida com Deus. Você chegava, era uma presença de Deus, de repente foi subindo na vida, irmão, abandonaram a fé. Quantos você conhece? Quantos nós conhecemos? Quantos e quantos? Não poderia continuar subindo, crente? Olha que maravilha, continuar subindo, servindo a Deus. Deus tem prazer de nos prosperar, Deus tem prazer de nos abençoar, Deus tem prazer de nos dar um salário bom, uma casa para morar, um carro para passear, mas o carro não pode servir só de passeio para nós, tem que servir de momentos de buscarmos ao Senhor, levar a família para buscar a Deus e também se divertir, mas aí acaba se perdendo como o Balaão fez. Ele vai se perdendo no caminho, irmãos. O caminho vai se estreitando para ele e não dá para passar. Não dá para passar e o cara teimoso quer passar. Uma vez nós estávamos colocando rodapé de madeira, num quarto, 3,5 por 3,5. E entramos com uma peça de rodapé que dava 4 e pouco dentro do quarto. E o falecido Eduardo falou: não, eu consigo virar aqui nos cortes 45 certinho no canto. Eu falei: cara, isso não vira aqui. Não, vou virar. Eu falei: não vira, vou virar. Ele dobrou o rodapé, falou: me ajuda. Tá bom, te ajudo. Ajudamos, dobramos o rodapé, vamos virar. Quando foi virar, escapou da mão dele e pegou na parede que nós tínhamos rebocado, parede nova. E o rodapé abriu, pegou na parede e foi girando. Ficou pior, não. Isso com a parede fora a fora. Aí foi uma briga terrível. Porque o cara teimou. Eu falei: agora ficou pior, mas nós vamos ter cortado fora. E nós ficamos discutindo a tarde inteira, porque teimoso. Eu falei assim: tá gravando. Eu falei: ele era filho de mineiro, de carioca. Eu falei: tinha que ser filho de mineiro, teimoso. Ralou todinha a parede, irmão. Ficou muito pior para nós. O pintor xingou, todo mundo xingou. Porque a gente teima, está vendo, a mula está parando, falando: não vai dar mesmo. E a gente vai, mula, bate na mula e quer fazer, e quer ir, e nós estamos se ferindo a mula e dando trabalho para todo mundo, e a mula estreitou, e o anjo
seu trabalho, você só vê, não vou dizer a mula, você vê o encarregado, você vê o chefe, você vê o amigo que está falando para você, mas do lado dele está o anjo do Senhor. Na sua casa, do lado da sua esposa está o anjo do Senhor, do lado do seu marido está o anjo do Senhor, do lado da sua mãe está o anjo do Senhor, do lado do seu filho está o anjo que está te falando, que está abrindo a sua mente, mas não, eu vou porque eu quero fazer, eu sou assim, se vai dar certo, às vezes não vai, mas nós estamos indo pelo caminho errado. Aí a mula tentou desviar do anjo, prensou a perna do Balaão, aí o negócio ficou estreito, porque daí doeu. E mesmo doendo, sabe o que ele fez? Aí começou a bater na mula, descontar nos outros, porque ele estava indo fora da direção de Deus. E preste atenção, nesses dias nós tivemos a pregação. Um homem, uma mulher, um jovem, uma moça fora da direção de Deus, ele se prejudica e prejudica todo mundo que está junto. Porque se o Jonas falasse assim, não, o problema sou eu, desde o início, sabe o que ele fez? Se escondeu lá debaixo, jogaram as mercadorias do navio, jogaram todas as coisas do navio, o navio se quebrou, tudo foi se arrebentando, e o cara não assumia a responsabilidade. Então, um homem, uma mulher fora da direção de Deus, ele atrapalha todo o ambiente, ele deixa o ambiente tóxico. O Balaão começou a bater na mula, irmãos, e bate na mula, espanca o animal. Então ele agora, o animal olha para ele e fala assim: olha, um animal tem que ser usado, um animal, para falar com uma pessoa, um animal tem que ser usado para falar com um profeta. Esse é o problema que nós, crentes antigos, temos. Nós achamos que ouvimos a Deus nitidamente, que Deus fala conosco. Quem é uma criança para falar comigo? Eu sou pastor. Quem é uma irmã para falar comigo? Eu tenho que melhorar. Quem é minha esposa para falar comigo? Quem é fulano? Eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Eu canto na igreja, eu danço na igreja. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor na igreja. Quem uma mula falar comigo? Um animal falar comigo? Com certeza, porque se nós não ouvimos a Deus, com certeza alguém vai falar conosco, vai tocar na nossa ferida, e é Deus mandando a pessoa falar isso conosco. De vez em quando, irmão, você tem que chegar no seu marido e falar: você precisa melhorar, vai ter que ser real. Falar real, vai falar: bem, eu estou vendo isso, melhora. De vez em quando aquele me dá tanta bronca: você é pastor, rapaz. Aleluia, glória a Deus. Mas se converter, você é pastor, tem que falar, tem que jogar real, porque muitas vezes está sendo usada por Deus, isso aqui não é o nosso procedimento. Nós vamos se afundar, nós vamos ter problema, não vai ser fácil para nós. Então você precisa alertar. Aí o cara bateu no animal e o animal falou: eu estou te servindo há tanto tempo. Que dia que eu te dei problema? Que dia que eu te dei prejuízo? Que dia que eu fiz algo que prejudicou a sua vida? Mas o problema não está no animal, o problema não está no anjo, o problema está em Balaão. Ele está olhando o que ele quer, irmãos. Ele está olhando o que ele quer. Como uma criança, quando quer algo, se não der, fica doente, se não der, não come, se não der isso. Na minha época não tinha esse negócio de ficar doente, não tinha dinheiro, então não deu, mas hoje, se não der, a menina vai adoecer, se não der, a menina não vai para frente. Hoje, na nossa época, não tinha isso, não tinha dinheiro, se não der, minha avó podia não me correr, não tinha como correr. Era assim, não tinha choro, vai ficar doente. Minha avó curava qualquer doença com cipó, com vara, com cabo de vassoura, era boa, mas hoje fica com isso, não é verdade? Então vai Balaão e prensa a perna dele, briga com o animal e quer passar, e Deus abre os olhos dele. Abre os olhos. Sabe, irmão, o que me deixa apaixonado pelo Deus que eu e você servimos é que Deus vai deixando, mas pensa num Deus bom e misericordioso. Aleluia, glória a Deus. Vamos supor, varão de Deus, que você estivesse no lugar dessa mula, em cima de você tivesse montado a sua esposa. Primeiro vamos começar com os homens, para não dar.
O que você faria? Na primeira batida, você está maluca? Então indo embora desse barraco. Não, tá certo, não. E se fosse o inverso, irmã, seria a mesma coisa. Seria ou não seria? Você cobrasse alguma coisa da esposa, cobra alguma coisa do marido e vira briga. Imagina, irmãos, que situação. E muitas vezes nós estamos nessa situação, prejudicando quem está nos ajudando, prejudicando quem está nos servindo, prejudicando quem está conosco, causando dores para quem está conosco, nos servindo, nos ajudando. Ao invés de nós aliviarmos, ao invés de nós servirmos de bênção para os nossos irmãos de igreja, para a nossa família, para quem está conosco. Às vezes as pessoas falam para mim assim, brinca, né, das brincadeiras que eu falo, e aquilo que eu falo é real, irmãos. Quem merece o melhor da sua vida, da sua família, que você tem é a sua família. Amém? O melhor churrasco é quem comer a sua família. Chegou uma irmã lá em casa, ela tinha acabado de chegar do mercado, não foi? Aí eu cheguei lá e tal. Não vou dar o nome do santo, porque é para ninguém fazer procissão. Eu cheguei com a mistura na sacola. Daí eu vi que tinha visita, eu vou ficar ovo. Falei, irmã, mostra com nós, mas hoje é ovo, porque não deu tempo, porque a mistura é só para minha família. Fizemos o ovo e comeu o ovo. A mistura é para o Daniel, para mim, para quem? Amém? Mas não, estou brincando, porque não ia dar tempo, nós estávamos na correria, não dava para fazer. Mas aí chega a visita na sua casa, meu filho para dormir que nem cachorro no chão, e a visita dorme na cama. Dá a melhor comida, dá tudo. Não funciona dessa forma. Quem está te servindo, quem está com você, merece ter o melhor. Trata a irmã da igreja bem, trata a esposa, dando coice na esposa, trata o marido, os homens, outros homens que trabalham, que convivem junto bem, e trata o marido mal. Não, você tem que ser bênção, nós temos que ser bênção para quem está conosco, ponto final. Aleluia. Amém. O filho mais bonito é o seu, a filha mais bonita é a sua. Ponto final, é assim que funciona. Aí fica com frescura, não, porque fulano está vindo do Paraná, e daí, irmão, fica lá no Paraná, passou, olhou, tá bom, faz chamada de vídeo, mas quem tem que estar com você, que precisa. Aí a gente faz aquela cara de paisagem para a visita, depois trata mal a nossa família, trata mal os nossos amigos, trata mal os companheiros que estão conosco, de igreja, que estão junto conosco na batalha, que estão servindo conosco. Não funciona assim. Um dia um cara ficou até bravo comigo, irmãos, que ele quis vender água para mim de copinho. Falou para mim que ia comprar água de copinho. Eu falei, não, nada de água de galão, mano. Não, mas quando o pregador vai dar para o pregador, tem que tomar água que nem todo mundo toma. Não tem um galão. Palhaçada que escuro é. O pregador que toma água. Não, todo mundo toma no mesmo, se possível até na mesma caneca, se deixar. É igual aquela história que eu já contei para os irmãos aqui, o cara viajando num sertão, bateu numa casa lá, aquelas casinhas bem simplesinhas de barro, e falou assim, queria um copo de água, dá os menininhos, vou pedir um copo de água, porque os menininhos saíram cheios de ferida no beiço, irmão. Aí o cara olhou assim para os meninos, feridinha no beiço, falou, meu, eu queria um copo com água. Tá bom, vou buscar uma caneca. O cara pegou a caneca. Mas em casa não tem mais, mas já teve na minha casa que eu morava com a minha avó. Sempre tinha aquele filtro de barro com a caneca embaixo. Todo mundo bebia na caneca, tinha corona, não tinha nada. Aí o cara olhou os menininhos com ferida no mês e falou: vou beber bem no cabo da caneca, que ninguém põe a boca, né? Foi tomar. Aí o menino mais novo falou: ele bebe no mesmo lugar que a mãe. Aí saiu a mãe, nem bem se não tinha mais. Né? Era uma caneca comunitária para todo mundo, igual peão de obra que é assim. Agora nós modernizamos, foi copo descartado. Mas o cara achou que tinha frescura, não, irmãos. Se tiver que pôr um copinho, tem que ser para os irmãos que estão conosco aqui, ponto final. Agora vamos fazer um negócio diferente. Sempre disse isso, sempre falei isso para os irmãos, daí meu esposo que fala, que sabe disso aí. Eu nunca, irmãos, sempre pensei dessa forma, nunca gostei de tratamento especial em nada, porque vai vir fulano, vai vir, então vai ser tratado que nem todo
entende. A Bíblia diz: faça o bem primeiro aos da família, da fé, depois, se der tempo, você fala para os outros. Mas primeiro tem que estar junto. Então Balaão vai bater na jumenta, a jumenta fala com ele, aí Deus abre o olho, falou: tudo bem, já que você quer, vai. Quando ele chegou lá, não vai encerrar, porque essa mensagem é cumprida mesmo. Chegou lá, ele foi de fato pregar, ele foi de fato amaldiçoar o povo de Deus, porque o que o Balaque queria que ele fizesse é que lançasse uma palavra de maldição. Dissesse assim, vocês são malditos, vocês não vão avançar. Olha, um profeta de Deus vindo para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Preste atenção, não tem palavra de peso contra você, não tem palavra maldita contra você, não tem palavra que alguém lança. Pode ser o pior, o maior bruxo que essa terra existe, se lançar sobre você, Deus quebra qualquer maldição. Ninguém, esse aí não vai, essa aí nunca vai, isso aí nunca vai avançar. Olha que família, olha que escândalo, não aceita essa palavra de peso. Você diz: contra Jacó não há encantamento. Ele foi, estou encurtando, ele quer cumprido. E toda vez que ele ia soltar uma palavra ao contrário, Deus virava a palavra na boca dele. Ele ia dar uma palavra de maldição, Deus virava uma palavra de bênção. Glória a Deus. Ponha isso na tua cabeça: você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que Deus diz que você é. Quando alguém está falando de você lá, Deus está invertindo a palavra lá e está vindo em forma de bênção para você. Guarda isso na sua cabeça aí, guarda no teu coração. Mas porque tem gente que nem dorme. Fulano falou de mim, não vou dormir, não vou comer. Eu estou diferente, irmão. Daí que eu como mesmo e durmo à vontade e descanso, porque eu sei muito bem quem tenho crido. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. É Ele que quebra toda a maldição e transforma toda a maldição em bênção na nossa vida. Amém? E o que o Balaão faz? Ele tenta, Deus quebra. Ele tenta, Deus quebra. Ele tenta e Deus quebra tudo que ele falou. Sabe por quê? Ele já estava se silenciando. Eu tenho uns textos que eu marquei aqui, não vai dar nem tempo de falar para os irmãos. Esse cara morreu na guerra. Josué matou ele quando Moisés mandou. Sabe por quê? Porque ele ensinou os midianitas a se prostituir com Israel, o povo de Israel ser destruído, irmão. É muito fácil começar crente e terminar desviado. Muito fácil. O Balaão começou crente, estava bem, mas acabou desviado. Sabe por quê? Ele ouviu a voz do seu coração, não ouviu a voz de Deus. Nós todos, eu e você, temos dentro de nós um homem carnal que ainda não morreu. Como a gente mortifica ele em oração, em busca, servindo a Deus. Por isso nós temos que estar no culto ouvindo a palavra. Por isso que não importa se tem 3 irmãos, tem que ter oração, porque toda vez que está tendo oração na sua casa, na sua família, na igreja, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Se não, meu irmão, capítulo 7 de Romanos, esse homem carnal cresce. E daí quando ele cresce, a gente larga a mão da fé, larga a mão de Deus, e aí vira um traste mesmo, humano, uma pessoa que só dá problema, que só dá trabalho, e que só dá distúrbio, que acaba se destruindo e destruindo os outros, e afastado de Deus. Amém? Amém. Então Balaão teve chance, a misericórdia de Deus abriu o braço e falou: volta, vem para mim, eu quero curar o teu coração, eu quero curar tuas feridas, eu quero te salvar, eu quero te dar uma chance para você voltar para trás. De vez em quando faça uma alta análise, irmão. Principalmente nós que já estamos na caminhada faz tempo, que achamos que somos mais santos que os outros, que achamos que já entendemos, já conhecemos a Bíblia. Não, eu já sei de tudo. Não, vejo que eu tenho que parar e pensar um pouco se a fonte do nosso coração está jorrando coisas que não são boas para Deus, que não são boas para as pessoas que estão conosco. Porque quem geralmente está vivendo na vida do erro, irmão, ele nunca repara. Quem repara é sempre os outros que estão mais próximos, que nos incentivam e diz: volta para trás, faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho. Deus tem falado conosco. Amém? Amém. Aí o cara foi até o final, e o final da história dele foi triste. O segredo não é começar bem e terminar lascado, irmão. Porque ninguém vai lembrar das coisas boas que você fez. Ninguém. Pode prestar atenção, ninguém, né? Geralmente é isso. Ninguém lembra das coisas boas que a gente faz. É ou não é verdade? Sua esposa já reclamou alguma vez de uma coisa boa que você fez?
Se você faz uma boa hoje, ela quer que você faça uma melhor amanhã. Agora, já reclamou de uma coisa ruim que você fez? Uma vez só? Uma vez só? Várias vezes, vai levar para sempre. E o marido da mesma forma. Ninguém reclama quando alguém faz algo bom, porque como nós terminamos, é o que importa para nós na caminhada, na jornada, que não é fácil, mas que se você chegou até aqui, Deus vai te dar graça, você vai chegar mais. Amém, glória a Deus. Vai avançar mais. A vida com Cristo é um progresso, cada dia uma passagem de fase, mas nós não podemos ser teimosos, porque às vezes Deus está falando conosco, usando uma pessoa, usando um irmão, mas nós qualificamos, falando, não, essa irmã não tem condição de falar para mim, mas é Deus usando a vida dessa pessoa para falar comigo. Não, essa daí eu não aceito. Para falar comigo tem que ser o reverendo tal, tem que ser o fulano de tal, e nós queremos selecionar pessoas para falar conosco. E Deus está usando pessoas, crianças, jovens, mulheres, varões, irmãs, estão nos ensinando, patrão, pessoas que estão nos ensinando, mas a gente não quer aprender porque nós somos teimosos. E a teimosia nos leva para a destruição. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Eu estou há 40 não, eu tenho 40, eu falo que eu estou 40 anos servindo a Deus, quanto você tem então? Eu estou há 20 e poucos anos servindo a Deus, eu já vi de tudo nessa vida. Já vi de tudo, já vi pessoas teimaram. Nós temos um terreno aí em Mairink. Eu fui muito contra comprar esse terreno, aquele terreno da nossa casa pastoral no Flórida. E tinha uns presbíteros na época, sabe? Que as pessoas são assim, só porque tem cabelo branco, que nasceu lá atrás, e tem 20, 40 anos de igreja, acha que sabe o que estão falando. E eu, como sempre trabalhei em construção, falei, cara, esse terreno é uma bucha. Agora é bênção, mas na época era bucha. Por que é bênção agora? Porque ela já comprou, agora virou bênção. Mas na época era uma bucha, que é um terreno caído. Eu fui contra, eu falei, você não sabe o que você está falando. Teimado, comprado. Está lá uma obra, até hoje sem acabar, sem nada. Está lá. Por quê? Por causa da teimosia. Porque teima, acha que tem a razão, acha que está com a razão, não quer ouvir ninguém, não quer saber do que os outros têm para falar, não quer esfriar a cabeça, não vou decidir hoje, não decida hoje não, irmão. Deita, dorma, coma bem primeiro, durma bem, aí amanhã você decide, porque se você decidir na discussão, você vai decidir errado. Pode ver para vocês verem. Pode ver. Se você decidir na hora da valentia, você decide errado. Você perde serviço, você perde família, você perde pessoas, você faz besteira. Amém? Então, diga para o irmão, sem teimosia. Sem teimosia. Por favor, fala para você. Não teima não. Amém? Pode dar problema. Aleluia. Não, mas eu vou teimar, eu quero assim, vai ser, tem, então tá bom. Depois você aguente as consequências. Mas melhor, conserta, Deus está falando conosco. Todo dia é uma oportunidade de Deus para você acordar de manhã e falar, Senhor, hoje é um novo dia, Senhor, o que o Senhor tem para mim, Pai? Eu sei que o diabo vai preparar tanta coisa no meu caminho nesse dia, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para minha família, o Senhor quer me dar paz, quer me dar tranquilidade, amém? Sem teimosia. Vitor, chama as crianças para nada, por favor.